tomando como base Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2, que diz a palavra de Deus: que diremos, pois? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos ainda viver nele? Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 2, um tema importante: filhos de Deus não devem pecar. Sim, é verdade que os filhos de Deus não devem pecar. Como filhos de Deus, temos a responsabilidade de viver uma vida santa e justa, separada do pecado, uma vida transparente, onde todos possam nos contemplar, ver que somos um povo totalmente diferente, não pela nossa cor, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor vive em nossos corações. Quando a gente fala a palavra de Deus, você sabe verdadeiramente quem está falando a verdade. O homem do mundo, ele mente, ele é arrogante, ele é bruto, ele faz qualquer coisa para sempre estar provocando um desastre no meio evangélico. Como Jesus disse: ai do homem por quem parte os escândalos. Era melhor colocar uma pedra de 1000 quilos no seu pescoço e jogar na profundeza do mar. Então Jesus não quer, em hipótese alguma, que a gente provoque escândalo. Então os filhos de Deus, eles devem vigiar, eles devem observar sua própria vida, para que aquelas pessoas do mundo, quando contemplam a cada um de nós como filhos de Deus, eles verdadeiramente possam sentir em nós Jesus Cristo, o efeito da sua morte, o efeito do seu derramar do sangue na cruz, o que ele sofreu, aqueles pregos pontiagudos em suas mãos e seus pés. Então fez efeito na vida daquele que é filho de Deus. Ele é humilde, ele é responsável, ele não maltrata ninguém. Sim, observamos que tem aqui uma coisa que a gente para meditar. Quando prega a palavra de Deus, nem sempre somos agradáveis a todos, porque a palavra, nós sabemos muito bem, meus amados irmãos, que ela fere aqueles que querem viver no pecado. Mas aqueles que foram separados para servir a Deus, se tornaram filhos de Deus, eles ouvem a palavra e gostam de ouvir. Então, é verdade que os filhos de Deus não devem pecar. Como filho de Deus, temos essas responsabilidades particular de cada um de nós, de viver uma vida santa, justa, irrepreensível, separada do pecado. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Nos diz a palavra que diremos, pois, se continuarmos a pecar, nós que morremos para o pecado, como poderemos ainda viver nele? Essas palavras do apóstolo João também, irmão de Jesus, capítulo 3 e 6, ele diz que quem permanece nunca peca. Quem permanece vive para o Senhor, porque ele viu e conhece ao Senhor. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que aprendeu de Jesus também, ele diz a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 a 20: ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Você não é de si mesmo, foi comprado por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, os filhos de Deus não pecam, não devem pecar, porque somos escolhidos por Deus para viver uma vida santa, separada do pecado,
uma vida como templos de Deus, onde Deus habita no coração, seus planos, seus negócios, sua vida, seus filhos, sua casa, sua esposa, é uma bênção. Vivemos em santidade, vivemos em comunhão com Deus e uns com os outros, porque o Espírito de Deus que nós recebemos está em nós, espírito de paz, espírito de comunhão, espírito de amor, onde o perdão, ele está sempre de uma forma bem clara na vida daquele que louva o santo nome do Senhor. Porque os filhos de Deus não devem pecar. Nós vamos colocar aqui, porque somos filhos de Deus, porque o pecado nos danifica. Como filhos de Deus, temos a responsabilidade de refletir a sua imagem e caráter. Filhos de Deus, ele vive de uma forma tranquila, que sobrepuja a glória de Deus em sua vida, tem a responsabilidade de refletir a imagem e caráter que está em Cristo, como seguidor, imitador de Cristo, porque o pecado nos separa de Deus. Somos conscientes que o pecado nos separa de Deus e nos impede de ter uma relação íntima com Ele, em oração, em comunhão, em planos. Você vai viajar, você ora a Deus. Quando você chega, você agradece a Deus em oração. Você por onde anda, se anda no carro, é com o carro ligadinho no som, ouvindo uma palavra que você deseja do seu coração, porque Deus tem essa palavra. Se você está em qualquer lugar, onde você estiver, ali está a presença de Deus, porque os filhos de Deus não devem pecar. Eles andam vigiando, foi o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. E porque o pecado nos danifica, temos essa consciência que somos filhos de Deus, porque o pecado nos separa de Deus e porque o pecado nos danifica. Então, quando a gente tem essa consciência, o pecado nos danifica e nos causa dor e sofrimento, a gente quer distância desse tipo de coisa. Por quê? Porque somos filhos. Como podemos evitar o pecado? Porque você pode até dizer: mas como filho sempre a gente peca, porque somos pecadores. Sim, mas como podemos evitar? Meus irmãos, lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nos ajuda a entender o que é certo e errado. É a palavra de Deus, é a carta magna do Senhor, as palavras que vieram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está escrito: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, de João, todos os seus apóstolos, as cartas paulinas e outros mais. Irmãos, são coisas maravilhosas. A gente tem que aprender como podemos evitar o pecado, lendo a Bíblia, palavra do Senhor, orando. A oração nos ajuda a nos conectar com Deus e a pedir sua ajuda para evitar o pecado. Afinal, nós somos todos carne, matéria fraca, e precisamos da orientação do Espírito Santo. Aleluia. Afinal de contas, Jesus disse: eu subirei e rogarei ao Pai um outro Consolador, que fique convosco para sempre. E ele ensinará todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele vai lembrar. Ou seja, quando a gente vive para evitar o pecado, na santidade, lendo a Bíblia, orando, então uma vida santa é uma vida que nós podemos evitar o pecado e refletir sempre a imagem de Deus em nós, como nós devemos viver, como nós devemos fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos nós, irmãos, possamos agradar a Deus. Você como luz, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e como luz, a sua luz vai brilhar para todos.
E ele disse que não se coloca uma lâmpada, uma luz, debaixo de um alqueire, debaixo de alguma coisa, mas sempre num pedestal, lá em cima. Os postes das ruas, todas as lâmpadas lá em cima, para clarear. Então a sua luz tem que brilhar. Nossa luz brilha porque está na nossa mente, não está nos pés. Pelo contrário, está na nossa mente. Apesar que o Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para a minha caminhada, para o meu caminho, é a tua palavra. Apesar de ele ter dito isso, mas é lâmpada que procede lá do entendimento, onde você olha onde pisa, você está andando e vendo onde está passando, os momentos onde você vê o caminho cheio de problemas, um caminho cheio de obstáculos. Aí você vai andando, pedindo a direção de Deus, porque você está vivendo uma vida santa. E nesse viver aparecem as tentações. O inimigo sempre está reagindo, colocando coisas em nossos olhos, coisas terríveis aos nossos ouvidos durante o dia. Então consagre os seus olhos, consagre os seus ouvidos, duas janelas que você tem, para que você fique cada dia mais isento de perturbação. Não deve olhar, como Jesus disse: se teu olho te perturba ou faz você pecar, é melhor você arrancar, tirar, porque é muito melhor você entrar no céu só com um olho do que entrar com os dois olhos no inferno, que o Senhor Jesus mostra. Então, meus irmãos, vivendo uma vida santa, é melhor a gente observar, como diz a palavra: se tua mão te escandaliza, tira dali. É a mesma palavra, senão vai te levar você entrar no inferno com as duas. É melhor entrar no céu só com uma. A conclusão sobre os filhos de Deus que não devem pecar: devemos viver uma vida santa, justa, aleluia, separada do pecado, refletir a imagem de Deus. A Bíblia nos ajuda a entender o que é certo e errado, e a oração nos ajuda a nos conectar com Deus e a pedir sua ajuda para evitar o pecado. Então são essas as palavras que nós estamos usando nesse dia, para mostrar a você que nem sempre o homem está pecando porque quer. Simplesmente ele é induzido pelo inimigo, pelo bom costume dos desejos carnais, pelos prazeres efêmeros da vida, que convida o homem a pecar. Mas nós temos que estar sempre prontos para ouvir a palavra de Deus e colocarmos em prática. Você que está nos ouvindo, meu prezado rádio ouvinte, amigo, ouça com atenção essa palavra. Se lembre, Jesus Cristo quer uma vida santa para você. Afinal de contas, Pedro, falando sobre a igreja, que a igreja do Senhor é uma igreja sem mácula, sem ruga, é uma igreja considerada a noiva de Cristo. Então essa igreja é uma igreja santa, um povo escolhidos por Deus. E ele diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, servir ao Senhor em santidade. Então, meus irmãos, amigos, estas palavras são palavras que vêm de nosso Deus ao nosso coração, e nós estamos transmitindo a você, para que você possa também tomar como exemplo o que a Bíblia diz sobre o pecado, conforme Romanos 6, 1-2, que nós fizemos leitura. Que diremos, pois? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como poderemos ainda andar nele, ou viver nele? De forma alguma. Então, meu irmão, comunique-se com Deus, viva em oração. Ou você vive com Deus, ou vive no mundo. Se você escolher viver com Deus, é uma vida santa, sem pecado. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo está em vocês? Então, meus irmãos, amigos, fomos comprados por um bom preço, portanto glorifiquemos a Deus em o nosso corpo e o nosso espírito. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos guarde. Querido Deus e Pai que está no céu,
venha nos abençoar cada dia, nos fortalecer na sua graça, no seu amor. Derrame sobre nós o seu Espírito Santo, Pai. Eu te peço por mim e por todos que nos ouvem neste horário, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você que ora, diga amém e tenha, portanto, a graça de Deus em seu coração também.